Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou fundadora da RepTrack, que é uma metodologia exclusiva que ajuda empreendedores a melhorarem a gestão da experiência do cliente nos negócios. Mas afinal, o que é a gestão da experiência do cliente? Essa é a primeira questão que a gente tem que quebrar um pouco os paradigmas, porque experiência do cliente é muito confundido com atendimento. Apesar de falarem de cultura centrada no cliente, da necessidade de ter uma cultura nos negócios, o que a gente vê muito, principalmente aqui no Brasil, é a confusão entre experiência do cliente e processos de atendimento. Seja processos para escalar o número de vendas, otimizar os processos internos e, consequentemente, otimizar os processos de atendimento, mas com um tom mais pessoal, um atendimento melhorado, mais próximo, enfim, mas sempre com as perspectivas voltadas ao atendimento. E a gente tem que quebrar isso porque a experiência do cliente, primeira questão é que não está apenas no atendimento, porque atendimento é o canal mais próximo de contato, mas não o único exclusivo. Canal de contato da empresa são todos os pontos que existe um relacionamento entre o cliente e a marca, seja esse relacionamento de uma forma visual, seja de uma forma mais interativa, porque na experiência a gente vai trabalhar com duas perspectivas. A perspectiva de ter a atenção do cliente, que é o primeiro momento de gerar essa experiência, ter atratividade, e um segundo ponto é que é gerar a interação, é fazer com que o consumidor, com que um cliente, ele esteja predisposto a interagir, a promover a interatividade com a empresa. Então, o que a gente vê na experiência do cliente hoje em dia é considerado apenas a parte da interatividade e esquece da parte da atenção. Se a gente não tiver os processos de atenção anteriormente, que é o processo de criar a expectativa para o processo de interação, a gente não tem uma interação realmente efetiva de uma forma que seja satisfatória para o cliente e, consequentemente, para a empresa. Hoje a gente tem uma mudança muito significativa no cenário de negócios, tanto da perspectiva do consumo, o consumo mudou, o comportamento dos consumidores mudou, mas também a competitividade entre as empresas mudou muito. Então é nisso que a gente tem que estar realmente antenado para propor a melhor experiência do cliente. A gente não tem que pensar só no cliente, a gente também tem que pensar no cenário competitivo. Por quê? O cliente, ele tem parâmetros de comparação para saber se aquela experiência é uma experiência boa ou se é uma experiência ruim. Uma experiência que não tem ponto de comparação, geralmente ela vai ser uma experiência ok, uma experiência boa. A partir do momento em que esse cliente ele começa a ter pontos de comparação com os concorrentes, olha, fui no fulano, fui na outra empresa, recebi um atendimento melhor, recebi um tratamento melhor, tenho um produto melhor, eu vi que ela realmente tem uma qualidade superior que as outras na forma que ela me entrega os seus produtos, na forma que ela se relaciona com os seus colaboradores, enfim, em todo o universo realmente que ele pode perceber algumas características da empresa, aí sim está o grande perigo. Por isso que eu até prego que a orientação para o cliente é um ponto furado dentro da gestão da experiência do cliente, porque a gente tem que pensar na orientação do mercado. A cultura de orientação para o cliente, ela está dentro da cultura de orientação para o mercado. Só que na cultura de orientação para o mercado, que inclusive você pode assistir clicando nesse link, a gente considera a orientação para o cliente, mas também a orientação para o processo interfuncional dentro da empresa, para o pensamento a longo prazo para manter um bom posicionamento da marca e também um pensamento voltado a ficar ligado nos concorrentes. Tudo funciona de uma forma muito dinâmica, muito interligada e a gente não pode deixar algumas partes desse processo caírem, Ainda mais pensar só em uma parte, porque a gente tem que pensar em como essa parte realmente pensa. Então é justamente por isso que a gente tem que entender que o cenário hoje mudou, tanto para os consumidores quanto para as empresas. Mudou por causa de 3 pontos essenciais. Primeiro ponto é que mudou a forma que os consumidores buscam as informações. Não é só que eles buscam informações na internet por causa do período da pandemia, porque as pessoas estão mais conectadas hoje, por causa do isolamento social, enfim. Não, isso já vem um tempo mudando. Em alguns setores, os números chegam a assustar. 95% dos consumidores buscam obrigatoriamente informações na internet antes de fazer qualquer tipo de compra. Então, isso é uma informação realmente para você fixar que está no ambiente online, da forma
que realmente você deve estar é fundamental para que a qualidade percebida do seu negócio, o seu posicionamento de marca, gere realmente o engajamento, gere o interesse daquele consumidor e te coloque numa balança realmente para ele escolher a sua empresa, não do concorrente. E por que esse fator realmente é muito importante? Porque é no ambiente online que a gente vai começar o processo da criação da experiência. É ali que ele vai começar a ter uma atenção para as informações, para a forma que você propõe seus produtos, para a forma que você se relaciona com ele, para a forma que você expõe a sua proposta realmente de valor, e é aí que ele vai começar a perceber se você tem ou não a predisposição a conseguir atender o que ele está esperando. Então, por isso a gente tem que ter o alinhamento entre o que é ofertado online no que é entregue no offline, né? Ou seja, o que você propõe na internet tem que ser exatamente o que ele vai receber, seja em casa, seja no ponto de venda, tanto na parte de estrutura, na parte visual, na parte de atratividade, na parte de interatividade, né? O contato ali com esse cliente, porque é ali que a gente começa a promover essa experiência. O segundo ponto fundamental dessa mudança é que as prioridades mudaram. As prioridades em relação ao consumo não são as mesmas que eram há 4, 5 meses atrás e não vão ser as mesmas que aqui 4, 5 meses daqui para frente. Porque antes os benefícios que os consumidores buscavam eram muito mais funcionais, ou seja, características técnicas, se um produto era melhor assim, melhor assado, se durava mais. No serviço, né, era muito a questão, né, da credibilidade do profissional, mas tinham muitas características funcionais vinculadas nessa escolha. O risco percebido para compra também era menor, porque as pessoas elas estavam num outro momento, num outro processo, tinham uma estabilidade, entre aspas, financeira maior do que tem hoje, e isso muda a percepção de risco na compra, né? Ou seja, uma compra que pode ser uma compra errada. Além disso, as compras tendiam a ser mais rápidas, porque as pessoas estavam numa outra dinâmica, trabalho, casa, família, eventos sociais, enfim, e a lógica de consumo é mais rápido, mais compras por impulso, mais desejos sociais envolvidos na compra, não apenas funcionais. E além disso, a gente tinha essa ótica de um valor social agregado na compra muito forte. Hoje, o que muda? Muda que os benefícios buscados não são apenas funcionais, são muito mais emocionais. Hoje as pessoas buscam muito mais aquelas empresas que passam segurança para elas em relação à compra. E segurança como? Segurança tanto em ofertar um ambiente, um universo que tenha saúde, mas também tem a questão de um bom relacionamento com os colaboradores, uma boa postura frente às questões sociais que estão acontecendo, a garantia que aquela empresa está oferecendo para ela, seja no valor da marca, seja numa forma de entrega, seja no mix de produto, ou seja, na percepção que essas pessoas têm da segurança de uma entrega para elas. Não entrega necessariamente de receber o produto, mas de receber o produto da forma adequada, com o valor esperado pelo seu dinheiro e sem ter o risco de comprar errado. Porque hoje o risco percebido de uma compra errada é muito maior. Além disso, o tempo disponível para compra mudou. As pessoas estão mais em casa, estão mais conectadas e com isso faz com que as pessoas elas fiquem realmente mais próximas da informação. Mais informações, mais tempo para isso, as pessoas têm um parâmetro de comparação muito mais forte do que antes. Então ela não vai ver o produto apenas na sua empresa, apenas no seu negócio, ela vai ver no seu negócio, no concorrente, em outros, ela vai ficar zapeando nos diversos canais até ela achar o que ela realmente precisa e aquilo que ela realmente idealiza para sua compra. E uma característica emocional muito forte hoje que a gente vê é a questão não apenas da segurança, mas da credibilidade que as marcas dão, né, e são repassadas através de endosso de outros clientes, o que os outros clientes falam a respeito de uma compra naquela empresa, né, ou mesmo através de posturas, posicionamento, comunicação. Isso faz com que as pessoas fiquem conectadas. Mas por quê? A gente tem o terceiro ponto de mudança nessa questão do consumo. As pessoas buscam muito mais atenção. E a atenção, que eu digo aqui, não é apenas atenção no relacionamento, no atendimento, mas é saber que a empresa tem a capacidade de saber, entender o que ela realmente precisa, tanto na perspectiva emocional, na perspectiva afetiva, quanto na entrega do seu produto, na entrega do seu serviço.
Por que eu falo tanto dessa questão emocional? Por que as pessoas estão conectadas hoje, não conectadas apenas na internet, conectadas de uma forma geral com esse lado mais emocional? E quanto mais as pessoas ficam próximas ao mundo virtual, no online, mais carentes elas tendem a ficar, porque a distância social faz com que, né, a nossa natureza humana venha à tona, fazendo com que as pessoas queiram mais proximidade. Então, aí tá a grande questão. Quanto mais as inovações vêm para digitalizar os processos, digitalizar o atendimento, automatizar e ganhar escala, faz com que também as pessoas, opa, não é bem por aí que eu gosto. Eu quero uma coisa mais humanizada, mais próxima, que realmente me entenda, me escute. Então é isso que também a gente saber o que o cliente quer para oferecer uma boa experiência para ele. Além disso, que eu já comentei, a questão da segurança, mas também a segurança de uma forma a oferecer valores similares aos valores do próprio cliente. É uma forma dele perceber que a empresa é responsável, tão responsável que ele vai ter a predisposição a querer pagar por aquela responsabilidade só por ele se sentir pertencente àquele universo daquela marca, universo daquela empresa. E isso a gente tem que estar muito ligado, porque faz parte da experiência. Mas por quê? Porque a gente tem 10 pontos chaves que formam realmente a experiência do consumidor. Não é apenas o canal de atendimento, tá? Todo consumidor, todo cliente, ele passa por uma jornada nesse consumo. Essa jornada, ela tem um momento antes, durante e depois da compra. Antes da compra é o momento que o consumidor ele vai estar buscando informações, ele vai estar comparando com os concorrentes, ele vai estar vendo realmente qual é a empresa, qual é a marca que tem mais capacidade de estar prestando o serviço ou está ofertando o produto da forma que ele realmente quer, que ele realmente precisa. E para isso a gente tem que trabalhar com a captação da atenção. A captação da atenção é o primeiro ponto que é formado a experiência, porque é o momento que o design vai falar muito sobre como atender a expectativa desse consumidor. Sabe aquela coisa de fazer um pacote bonito, fazer uma comunicação bonita, não é só para atrair atenção, é para que o consumidor ele perceba o tom que a empresa dá de atenção aos detalhes, de cuidado com o seu público e de qualidade muito superior que os outros. Então, hoje a comunicação a gente não tem que pensar apenas numa questão de vou fazer como a outra empresa fez, como o outro concorrente fez, vou usar isso, vou querer chamar atenção. Não, eu tenho que passar a questão estética de uma forma muito profissionalizada para que ele perceba através disso a qualidade. Só que, atenção, conteúdo é tão importante ou até mais importante do que essa parte visual, mas tem que estar muito alinhado, porque não é só o visual que vende, mas é o conteúdo que aquela empresa também oferece. E hoje se a gente fica nessa parte de comunicação, apenas vender, querer vender, 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 promoção, 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 isso não é uma forma de atrair realmente. Porque se eu falei para vocês que o consumidor está interessado no emocional, numa segurança, o conteúdo que você vende, através da preocupação que você dá com esse seu cliente, com solucionar o problema dele, já é uma forma dele, opa, essa empresa está mais preocupada comigo. Muitos de vocês devem estar se perguntando, tá, mas aonde está a experiência aí? Tem uma experiência sim, que é a parte da conexão com a marca através da parte agradável do visual, através do relacionamento, através do conteúdo, né, das informações. Isso tem, só que principalmente, além disso, a gente tem uma outra parte fundamental, que é a parte de criar conteúdo para mostrar o conhecimento de causa e a capacidade de satisfazer aquele cliente de fato. E é com esses estímulos que o consumidor vai estar criando as suas expectativas em termos de entrega. Então ele vê, ele percebe a qualidade, ele compara com o concorrente e ele vê se a empresa tem a capacidade de entregar o que ele está esperando. E depois, isso vai servir para comparar realmente com a entrega. Por isso que é muito importante a gente alinhar a comunicação com a entrega do produto. Porque não adianta fazer uma comunicação linda, maravilhosa, uma entrega de conteúdo bacana se o teu produto não passa essa qualidade, se o teu serviço não tem essa qualidade, se a tua entrega não é no prazo, se o teu atendimento, tanto no ponto de vendas, fora do ponto de vendas, enfim, ele não é de uma forma atenciosa com esse cliente.
E uma outra questão é se o teu ambiente físico, né, se você trabalha no ambiente físico ou no e-commerce, ele tem a mesma linguagem que você passa nessa comunicação. Ele tem o mesmo tom, tem as mesmas características, desperta as mesmas emoções. Aí a gente está falando de alinhamento realmente, para a gente ter essa experiência do cliente. Depois, durante a compra, a gente tem a parte da entrega do produto, mas a entrega do produto, a entrega do serviço, a gente tem que pensar em como a empresa empacota esse produto, em como a empresa empacota esse serviço, que é através da fachada, da estrutura física, do ambiente de loja, ou do e-commerce, da facilidade de navegação, da usabilidade, da agilidade do carregamento, da descrição desses produtos, de uma boa foto bem tirada, da forma de se relacionar, aí sim, o atendimento, a interação, da forma de pagar, a segurança para essa compra e no momento realmente da interação com essa empresa, o posicionamento de preço, mix de produtos, né, a forma realmente que os consumidores se relacionam e o perfil de colaboradores que a sua empresa tem, porque o perfil de colaboradores também diz muito sobre a experiência que você vai passar por ele. A gente tem que ter colaboradores que se engajem com a causa do cliente, que gostem do cliente, para a gente conseguir realmente oferecer a melhor experiência através desse contato mais humanizado com ele. E por último, a gente tem a forma de criar esse relacionamento depois da compra com o cliente, que depois da compra a gente tem todo um processo de pós-venda, fidelização e da parte realmente de ofertar benefícios para que ele possa voltar a comprar com a empresa. Então você viu que não é a gente só pensar no atendimento, a gente tem que pensar em todas essas questões, começando pelo posicionamento de marca, pela comunicação, promoção de vendas, a forma de atração realmente da empresa, a parte online, tanto da comunicação, site, redes sociais, estar alinhado com a mesma linguagem, com a mesma dinâmica, a influência social e digital da marca, ou seja, o que as pessoas falam sobre, fachada, estrutura física, a cara da empresa, a forma de atendimento e relacionamento, os processos, a forma de pagamento pós-venda, os programas de fidelização, tem que permitir interação com esse cliente e os benefícios ofertados para uma recompra. Então você viu que a gente tem uma escala sempre de atenção e interação, atenção, interação, atenção, interação. Esta é a linearidade, entre aspas, que não é linear, da jornada de compra do cliente. A gente tem que sempre ter estratégias que proponham a atenção desse cliente, que estimulem a percepção de qualidade através dos diversos artefatos que a empresa oferece para ele e fazer com que ele realmente queira interagir com a empresa. Então, isso que é a experiência do cliente. E você percebeu que se a gente vai analisar a experiência do cliente, só analisar por satisfação, realmente não ajuda a empresa? Por quê? Se a gente vê satisfação, NPS e outros scores de analisar realmente uma experiência, entre aspas, desse cliente, a gente não vai estar analisando experiência, a gente analisa satisfação com alguma coisa. E satisfação é resultado, ou seja, depois que o cliente ele já recebeu aquele produto, já teve a interação com a empresa, a gente analisa se ele gostou ou se ele não gostou em relação a algum ponto. Só que a grande dificuldade é que a empresa vai ter uma nota, ela tem um score, mas ela não sabe onde, ela não sabe como, ela não sabe o que pode melhorar. Porque você percebeu que a experiência do cliente é um processo. A experiência do cliente é algo que eu posso controlar, porque a experiência do cliente envolve a criação da expectativa dele e o principal, que é o atendimento dessa expectativa através das estratégias que a empresa faz. Até o que é o famoso NPS? NPS é o Net Promoter Score, que é um score feito para mensurar não apenas a satisfação, mas a probabilidade de indicação que aquele cliente tem de fazer de uma determinada marca, de uma determinada empresa, ou seja, é a postura que ele vai adotar em relação à defesa que ele faz daquela marca. Por exemplo, se uma pessoa, se ela gosta muito do produto, ela pode gostar e ok, ou ela pode gostar a ponto de adorar e querer indicar, falar bem para as outras pessoas, enfim. Essas pessoas nessa escala, por exemplo, são chamadas de promotores. No entanto, nessa mesma escala, a gente tem os detratores, que são aqueles que têm uma pontuação baixa, que têm uma probabilidade de falar mal da empresa, porque não tiveram uma boa experiência, uma boa satisfação. Tá? A experiência é até um termo complicado para trabalhar com essa escala. Tá? E por que eu acho que não é interessante trabalhar a experiência com NPS? Primeiro que NPS vai mensurar resultado.
como eu já te disse. Só que além de mensurar resultado, a gente não sabe o que a gente tem que fazer para realmente melhorar essa questão da satisfação desse cliente. Só que daí tem um ponto mais perigoso. Se a empresa não souber realmente o que ela está fazendo e como ela está fazendo, como ela vai melhorar para esse cliente? Você sabia que 95% dos clientes insatisfeitos, eles não reclamam? Eles não têm o hábito de reclamar, eles não têm o hábito de responder pesquisa de satisfação, eles simplesmente não gostam, vão embora e tchau. Na próxima compra eles consideram o concorrente. Isso é extremamente perigoso. Por isso que confiar só em NPS é arriscado. Além disso, a gente tem que 80% dos clientes satisfeitos, mesmo satisfeitos em pesquisa de satisfação, né, ou em estudos de NPS, eles não voltam a comprar da empresa. Porque são aquelas pessoas que ficam zapeando propostas melhores, sempre vendo outras empresas. Mas por quê? Se a gente faz com que o consumidor ele retorne lá no momento de fazer novas comparações com os concorrentes, é porque a gente não conseguiu realmente fazer com que ele veja que a experiência, que o momento vivido com a nossa marca realmente é melhor que os outros. A gente não conseguiu ter uma proposta de valor superior que as outras. Então a empresa ela tem que ser capaz de realmente analisar o que ela está fazendo a tempo para que ela consiga corrigir isso e entregar uma boa experiência para esse cliente como um processo, otimizando realmente o resultado da satisfação. Se a gente não vê a experiência do cliente como um processo, a gente vê apenas como atendimento, apenas como partes e não como um todo, é um grande risco para o negócio. Hoje, infelizmente, aqui no Brasil, são poucas as empresas que trabalham realmente com essa cultura de experiência do cliente, porque é muito banalizada a experiência do cliente só como atendimento, né? É muito cantado que experiência é uma cultura, enfim, mas na prática tem uma grande diferença. Mas por quê? Porque a gente tem pesquisas, a gente tem planejamento e a gente tem a colocação em prática, digamos assim. Primeira grande questão. Pesquisa, a gente tem os dados, só que a gente tem um grande gap entre a leitura desses dados e a criação de estratégias para realmente responder de uma forma efetiva para o consumidor. Segunda grande questão, que o planejamento geralmente são feitos por equipes que são repassados para outras pessoas para implementarem. E aí tá o grande gap. A gente não tá na cabeça dessas pessoas que fizeram o planejamento, por melhor que o planejamento seja. Então, a gente tem duas falhas. Uma na leitura do mercado e a outra para realmente implementar ações que satisfaçam esse consumidor. E depois a gente tem uma falha que é a da implementação para a entrega da experiência para esse cliente. Que aí a gente já tem um gap entre a expectativa que o cliente cria em relação à empresa ou em relação àquele produto, no geral, dentro do seu setor, e a capacidade de entrega da experiência por parte dessa empresa. Então você viu que uma coisa é estar na cabeça do consumidor e pensar a experiência da forma que ele pensa, e outra coisa é a empresa ter a capacidade de ofertar essa experiência. A grande questão é ligar a experiência que a empresa vai ofertar com a experiência que o consumidor quer. E para isso que a gente trabalha os estímulos de atenção e interação. E isto não é apenas o cliente que vai responder através de pesquisas de satisfação, é a empresa que tem que controlar a partir das suas estratégias. Por isso surgiu a RepTrack. A RepTrack é uma metodologia baseada em diversos estudos científicos que acompanha o processo de implementação das estratégias como elas realmente devem ser. O objetivo da RepTrack é fazer com que as empresas consigam melhorar os resultados das suas estratégias a partir de uma cultura realmente de gestão da experiência do cliente. Através de pesquisas com clientes, colaboradores e auditorias internas realizadas pelos seus próprios colaboradores, oferecemos informações e formação para que você tenha uma cultura de experiência do cliente realmente no seu negócio e possa conduzir projetos que melhorem a experiência lá para o seu cliente mesmo. Por que isso? Porque a gente tem um tripé. Primeiro, a gente acredita que experiência do cliente é um processo. Não é apenas uma ação, mas uma cultura embasada na estratégia de negócios. Segundo ponto, a gente acredita que primeiro a gente deve pensar na experiência do colaborador e como ele está em relação à nossa empresa, em relação à nossa marca, para depois a gente conseguir realmente pensar na experiência do cliente. E o terceiro ponto é que ter indicadores da qualidade das estratégias durante o processo garante bons resultados, um bom nível de satisfação desses consumidores e, consequentemente, melhora as vendas da empresa. Porque vende mais e melhor. Porque ter indicadores
tanto do mercado quanto da qualidade das estratégias da empresa, faz com que a empresa seja mais competitiva, porque ela é capaz de ofertar realmente a experiência que o consumidor está buscando. Quer saber mais? Clica no link e conhece a RepTrack. E vem com a gente melhorar a experiência dos seus clientes num processo bem dinâmico e interativo que você não vai se arrepender.